Dentro dessas três categorias, qual é que você se enquadra? Não vai achando que só tu morar fora, só tu ir fazer um intercâmbio, isso vai ser uma garantia de que tu vai aprender. Sim. O que vai fazer tu aprender, na verdade, são as suas motivações pessoais. Eu só vou falar inglês quando eu for morar fora. Mito ou verdade? Se você tem essa dúvida, se liga no vídeo de hoje e já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações para mais dicas de inglês. Muitos alunos chegam para mim dizendo que só vão aprender inglês de fato quando tiverem uma imersão total na língua, ou seja, quando forem morar em outro país. Se você tem esse mesmo questionamento, então hoje eu vou descrever alguns perfis e algumas características e me diga em qual delas você se enquadra. A minha trajetória com inglês, como eu já falei num vídeo anterior, vocês podem clicar no card, ela sofreu muita interferência. Interferências econômicas, interferências emocionais, pessoais. Então, todos esses fatores não podem ser deixados de lado na hora de aprender um novo idioma. Portanto, a maior parte do meu aprendizado, ela se deu por conta própria. Assim como as dicas que eu dou pra vocês, de aprender com filmes, de aprender com aplicativos e aprender por conta própria mesmo. Então, quando eu entrei na faculdade de letras, o meu inglês ele ainda era muito básico e eu me sentia muito constrangido e eu me sentia muito acuado na hora de falar, na hora de desenvolver as atividades que eu precisava desenvolver ali naquele momento para me tornar professor de inglês. E foi com a ajuda de muitos amigos e muitas pessoas que estavam ali à minha volta que eu consegui, de fato, ter um bom desenvolvimento. Por que eu digo isso para vocês? Naquela época, quando eu entrei no curso de letras, eu tinha uma amiga que ela era espetacular. Ela me ajudava muito com os trabalhos, ela me ajudava muito a corrigir o meu inglês e aprimorar o inglês. Na época ela já dava aula de inglês, então para ela era muito mais fácil ajudar os colegas ali naquele momento. E sem dúvida, ela foi uma pessoa muito importante para mim e pasmem, ela nunca morou em nenhum país de língua estrangeira. O que ela fazia? Ela se comunicava com as pessoas pela internet e olha que a tecnologia há 11 anos atrás não era como é agora. E ela simplesmente utilizava, trazia o inglês para o dia a dia dela, para o cotidiano, para os interesses que ela tem. Como eu já falei para vocês, essas são as dicas que eu sempre dou aqui no canal. Eu me formei no curso de letras. Só felicidade! Vou começar a trabalhar. Foi quase assim. Isso de um sonho, me formei em letras. Mas não sei falar inglês direito. Deu tudo errado. Me formei no curso de letras, fui pro mercado de trabalho, tive muita sorte de já iniciar no mercado de trabalho, trabalhando em boas escolas e que inclusive me ajudaram muito a amadurecer, porém eu percebi que ali o nível de inglês realmente das pessoas, eles eram muito diferentes do meu nível de inglês. Então eu precisava, de fato, batalhar um pouco mais. Como eu disse pra vocês, o fator econômico é muito importante. Então, por conta disso, o meu estudo de inglês, ele sempre foi sozinho e não muito com cursos de inglês. Então, obviamente, quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu não tinha o mesmo nível que aquelas pessoas tinham. Naquela época, eu sentia o compromisso como professor de falar inglês fluente e de me sentir de fato seguro com a língua. Depois de muito tempo de ralar bastante, ficar um ano economizando dinheiro. Aquele ano eu tava disposto a morar nem que fosse no Paquistão, nem que fosse no Irã, mas eu queria morar em outro lugar que eu pudesse desenvolver o meu inglês de alguma forma. E de fato aconteceu. A experiência foi ótima, sensacional. Eu acredito que inclusive foi uma experiência mais pessoal, de amadurecimento pessoal, porque eu nunca tinha morado longe dos meus amigos, da minha cidade, da minha família. Então eu precisei me adaptar muito a uma nova realidade em que eu tava sozinho e precisava enfrentar as adversidades da vida sozinho. Vai muito além do que você aprender um idioma, mas também como um amadurecimento e um crescimento pessoal. Eu tava morando na Irlanda, fui morar em Dublin, na Irlanda. Eu conheci muitas pessoas com níveis de inglês diferentes, de países diferentes. Fiz muita amizade com brasileiros, que foi quem mais me deu apoio lá. E dentre eles tem uma pessoa
que ele fazia uma feijoada maravilhosa. A gente sempre ia lá aos sábados e ele já morava na Irlanda há 10 anos. Imagina, ele era dono do próprio negócio, tinha um restaurante e já morava na Irlanda há 10 anos. E pasmem, ele não falava inglês fluente. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Calma. É possível que quando você vai morar num outro país, você busque uma forma de comunicação alternativa. Com palavras, com gestos, você vai ter uma rede de apoios, de amigos que ajudam você. Eu mesmo cheguei a levar muitos amigos ao hospital, porque eles não sabiam falar inglês, então eu precisava ajudá-los. Por que será que ele não falava inglês? Porque ele não tinha uma identificação com a língua. E também pelo simples fato de que não basta só você morar em outro lugar para falar o idioma. Você precisa se esforçar. No meu caso, eu tive que enfrentar muitas adversidades, como resolver contas em banco, resolver problemas de internet, alugar casa, tirar visto, procurar emprego. Então, todas essas situações na qual eu me expus foi que fizeram eu desenvolver o idioma. Além de que eu fiz outros cursos de inglês. Eu fiz um curso de inglês morando fora, o que me ajudava a estudar bastante durante... E eu também me propus a fazer coisas que eram hobby pra mim, que me deixavam à vontade e que eu pudesse estar imerso naquela experiência. Então eu fiz aulas de teatro e fazia pequenas viagens durante o final de semana, para me comunicar com outras pessoas e conhecer outros lugares também. Eu digo pra vocês é o seguinte, não basta só vocês irem morar fora, em outro lugar. Você tem que se propor a se desafiar também. Bom, vocês entenderam aonde eu quero chegar com toda essa conversa? Bom, no perfil 1, eu mostrei e falei um pouco da minha amiga que nunca morou fora e que sempre se manteve motivada e que tinha um inglês muito bom. Inclusive me ajudava, já dava aula e ajudava os colegas. Em contrapartida, eu tenho a experiência do meu colega de intercâmbio, que já morava há muitos anos no local e não falava inglês, porque ele não se sentia motivado, não se identificava com o idioma e também não estudava muito. E no meio termo tem o meu caso, que eu estudei, mas achava que eu precisava de desafios maiores. Eu precisava me desafiar tanto como pessoa e encontrar a minha personalidade morando num outro lugar onde eu estivesse totalmente imerso na cultura e na língua inglesa. Então, se você tem a intenção de morar fora para aprender um novo idioma, tenha sempre em mente que não basta só você viajar para o local. Você precisa, de fato, se arriscar. Eu volto a repetir no mesmo ponto que eu falo em todos os vídeos. Se mantenha motivado a aprender inglês a partir do que você gosta. Então, o meu objetivo aqui com esses vídeos é justamente tentar fazer com que você encontre o que lhe motiva a aprender inglês. O que me motivou, por exemplo, foi música, filmes, cultura pop, como eu já falei em outros vídeos, vocês podem clicar aqui no card. Mas se você não se interessa por esses assuntos, calma, que tem também como você se manter motivado a aprender com outros assuntos. Basta você acompanhar notícias. Todos nós acompanhamos as notícias, acompanhamos notícias do mundo, então tenta buscar um país que você acha curioso ou que você gosta. Te ler também um pouco do que está acontecendo naquele país que você gosta, que você se identifica. Eu acredito que essa dica vai ser muito valiosa e que vai ajudar muito a você a desenvolver o idioma, qualquer idioma que você queira falar daqui pra frente. Bom, em qual desses perfis você se enquadra? Agora você deixa pra mim aqui nos comentários, que eu vou adorar trocar essas experiências com vocês. Não se esqueça de deixar seu like, de assinar o canal e ativar as notificações para ter mais dicas e mais bate-papo sobre inglês. See you! That's all, folks!